Meus queridos, uma ótima tarde a todos. Um dia para trás aí eu peguei e fiz uma pergunta aí no short aí, né, do YouTube aí, se existia a morte antes de Adão, entendeu? Ou não existia. Hoje eu quero estar meditando aqui sobre esses versículos. Se você quiser saber também se existia a morte antes de Adão, antes de o homem pecar, nós vamos estar meditando nesta palavra agora e é só acompanhar até o finalzinho desse vídeo. Beleza? Então, muitas pessoas acham que a morte ela veio assim que Adão pecou, desobedeceu a Deus. Então, tem muita gente que entende que foi através do pecado de Adão, mas a Eva, né? Ou seja, o pecado veio ao mundo, mas hoje nós vamos estar meditando aqui. Eu quero que vocês acompanhem até o finalzinho do vídeo, né? Vemos aqui que em Romanos capítulo 5, o versículo 12, né? Tá falando aqui, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, né? Então, pela desobediência de Adão, pelo pecado de Adão, veio a morte e a morte passou para toda a raça humana. Então, através de Adão, nós somos descendentes dele, viemos deles, herdamos a natureza de Adão mais a Eva, então por isso é que nós também morremos também. Claro que tem três tipos de morte, tem a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Então, aqui na verdade está falando a morte espiritual e também a morte física também, porque Adão também ele criou, né? Deus criou ele, mas ele não era para morrer, né? Deus criou ele a sua imagem semelhante. Então Adão não era para morrer. Mas, infelizmente, ao desobedecer a Deus, Adão pegou e desobedecer a Deus. Aí Deus pegou e lançou essa sentença que falou que devido a ele ter desobedecido a ele, que ele ia se tornar ao pó e tudo que é o pó, ele foi formado e ao pó ele voltarás. Então, isso daí foi a sentença, né? Então, o homem foi criado em mais semelhança de Deus, mas não ia morrer. Mas, infelizmente, pela desobediência e atitude de Adão, ele acabou realmente passando essa natureza para todos nós. Vamos lá em Gênesis. Gênesis está falando aqui, que ó, Deus falando em Gênesis capítulo 2, e o versículo 17, diz aqui: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2 e o versículo 11, né? Tá falando. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comerdes, certamente morrerás. Então, na verdade, Adão e Eva estavam num jardim e Deus colocou Adão ali naquele jardim para cuidar do jardim. E ali tinha uma árvore de conhecimento do bem e do mal. Deus ordenou para Adão ali, para ele não comer da árvore. A Eva, infelizmente, a Eva comeu, achou aquela fruta agradável. O diabo, nós vemos aí, né, realmente enganou a Eva. E ela pegou, acabou comendo desse fruto e fisicamente, na verdade, a Eva naquele momento ela não morreu fisicamente, por isso que ela pegou, é, conseguiu também enganar Adão também. Adão, aqui ó, tá vendo aqui ó, eu comi da fruta que o Senhor falou que se eu comer dela eu vou morrer, nós morreremos, mas não, tá vendo? Estou vivo aqui ó. Então Adão pegou e também comeu da fruta também. Então, automaticamente, quando ele pegou e comeu do fruto, aí consumiu então o pecado, então, porque Adão deu ordem a Adão para Adão não comer. Até então, se Adão não tivesse comido, não tinha acontecido nada. A ordem foi dada para Adão não comer do fruto. Se ele não tivesse comido, talvez não tinha acontecido nada, né? Aí eu não sei como é que realmente ia acontecer, porque a Bíblia não fala sobre o que aconteceria com a mulher devido a ela ter desobedecido, mas é Adão que recebeu a ordem de Deus para pegar e não comer do fruto. E não a Eva que pegou e recebeu, mas sim Adão. Mas como os dois eram uma só carne, então, através dos dois, toda a raça humana herdou essa natureza pecaminosa. Então nós vemos que Adão e a Eva fisicamente não morreram, mas
Deus ali passeando pelo jardim e tudo, na virada do dia, Deus conversava com eles e tal. Aí quando Deus pegou e começou a chamar Adão mais a Eva, eles ficaram com medo e começou a esconder-se de Deus. Então, na verdade, você vê na hora que é a consequência do pecado, a separação, entendeu? Eles já sentiram realmente já distante de Deus realmente, vergonhoso, ficou com vergonha, ficou com medo. A consequência do pecado trouxe isso para eles. Antes eles não tinham medo de conversar com Deus, devido à desobediência deles, na verdade. Então o medo entrou ali realmente na vida deles, na verdade. Então abriu brecha para entrar. Então um dos negócios que ele sentiu, na verdade, é o medo que entrou, porque até então não tinha medo e passou a ter medo naquele momento. Então houve aquela separação, na verdade, né? Aquela comunhão que eles tinham com Deus naquele momento já foi praticamente cortada. Que antes eles podiam conversar com Deus cara a cara, frente a frente, mas devido realmente ter desobedecido, então eles na verdade cortaram aquela comunhão. Eles realmente já não conseguiram, eles não conseguiram olhar Deus de face a face, frente a frente, por causa do pecado. Então a morte espiritual também veio naquele momento ali, a separação de Adão mais a Eva ali de Deus. Mas mesmo assim, Deus ali não abandonou eles ainda, porque Deus ainda se aproximou, Deus foi atrás deles, né? Eles que realmente se esconderam de Deus por medo na hora, porque estava nu. Então eles que esconderam de Deus, mas Deus, na sua misericórdia, ainda foi atrás deles ainda, entendeu? Procurando eles ainda, Adão, Adão, a Eva, onde é que você estás e tudo. Aí Deus pegou e foi atrás. Deus não abandona ninguém. Então nós vemos aqui o versículo 2, o capítulo 1, versículo 30, que diz assim de Gênesis: E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. Então nós vemos aqui o capítulo 1 de Gênesis, e o versículo 30 fala que Deus, ele criou os animais, as plantas, muitas coisas para que Adão mas a Eva comesse. Então, na verdade, a morte já existia. Então, Adão, na verdade, ele já conhecia, já tinha um conhecimento sobre a morte. Por quê? Os animais, ele assim, né? Vamos falar assim, um boi, no caso aí o porco e galinha e muitos outros animais que podem comer. Então Adão ele comia. Então Adão ele tinha realmente um conhecimento sobre o que era a morte. Então, na verdade é o seguinte, né? Você que ficou até o finalzinho do vídeo, você vai entender realmente ali que o pecado, a morte, na verdade, a morte não veio por causa do pecado de Adão mais a Eva, não. A morte já existia já. Só que Adão mais a Eva, eles realmente não iam morrer. A morte veio para eles por causa da desobediência deles, mas a morte, na verdade, ela não veio por causa de Adão mais a Eva. A morte já existia já antes, na verdade, né? Ou seja, né, já existia a morte já porque Adão mais a Eva já presenciava os animais morrendo, então eles tinham conhecimento realmente do que era a morte. Por isso que Deus pegou e falou, ó, de toda árvore, de toda fruta você pode comer, mas dessa aqui, ó, que é o capítulo 2, versículo 17, mas das árvores do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer. Se você comer, você vai morrer. Então, quando Deus falou que ele vai morrer, é porque Adão conhecia. Então, a morte ele já existia. Você que ficou aí até o finalzinho aí, ó, Deus abençoe a sua vida aí. E assim que puder, a gente vai estar trazendo uma mensagem, né? Bom, isso daí é a minha interpretação. Pode ser que tenha outras pessoas realmente que não vai concordar, entendeu? Vai ter outros que vai concordar. Então, a minha interpretação é essa. E se você tem alguma interpretação diferente, pode comentar também, me deixar nos comentários aí, que a gente vai estar
meditando, porque a gente não é perfeito, né? A gente vai aprendendo um com os outros. Então, Deus abençoe a todos aí. Se vocês quiserem ler novamente, vocês podem ir lá em Romanos, capítulo 5, e o versículo 12, que é o versículo que eu li, né? Gênesis capítulo 2 e o versículo 17, e Gênesis capítulo 1, versículo 30, que fala que Adão poderia comer dos animais, e ali prova assim, que realmente a morte já existia, porque os animais morriam. Deus abençoe a todos aí. Até a próxima.